A paz do Senhor, queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Estamos aqui na presença de Deus, junto com você, com a sua família, para mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós temos a honra de receber o pastor Rômulo, que vai estar ministrando a palavra para os nossos corações. Pastor Rômulo tem nos abençoado também, trabalhado conosco na nossa escola dominical, e hoje ele está aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração, e ele vai dizer o título, é tudo com ele. Deus abençoe vocês e ore para que esse trabalho venha frutificar cada vez mais. Nós oramos por Deus abençoe a tua vida, pastor Rômulo, e mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá ok? Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Bom dia, meus amados, a paz do Senhor. A gente está fazendo aqui um pequeno ajuste técnico, né? Porque esperava conseguir transmitir ao vivo, mas Deus sabe de todas as coisas e nós continuamos aqui então desejosos, né, de que Deus venha ministrar o nosso coração nessa manhã mais uma vez. Tá? Nós estamos trabalhando com o tema do novo normal, né, e os desafios que isso traz para a nossa vida, para a nossa família, como que a gente tenta lidar com isso, como que a gente encara essa situação e como que a gente lida com a situação do novo normal. Para nós fazermos a reflexão de hoje de manhã, nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Para nós fazermos algumas leituras, vamos começar em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos trabalhar aqui com alguns textos hoje de manhã. Muito bem, eu já achei aqui, vou estar lendo então alguns versículos junto com os irmãos. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, está falando do Deus de Nabucodonosor, o Deus pagão, e os pôs na casa do tesouro dos seus pais, do seu Deus, melhor dizendo. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então a ordem foi para que o chefe dos eunucos selecionasse naquela nação, naquele povo que eles estavam acabando de cercar e dominar. A ordem foi que eles então fossem lá e escolhessem dentre pessoas daquela nação, daquele povo, que fossem de alta capacidade intelectual, que fossem grandemente desenvolvidos intelectualmente em toda a ciência, como está dizendo aqui, para que eles então pudessem ser usados, né, para que a sua ciência, a sua sabedoria, a sua qualidade, a sua competência fosse utilizada agora a serviço desse reino dominante, que é o reino de Nabucodonosor. Então, aqui está dizendo também que eles deveriam, ao chegar lá na terra de Nabucodonosor, chegar na Babilônia, que eles deveriam então ser ensinados agora na cultura deles, na nova cultura onde eles estavam sendo inseridos. Versículo 5 diz assim: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então o rei determinou que nesse espaço de 3 anos eles estariam fazendo uma espécie de faculdade, aprendendo tudo sobre a Babilônia, aprendendo tudo sobre aquela cultura,
sobre aquele povo, sobre aquela língua, e durante esse tempo eles seriam alimentados, eles seriam cuidados com o mesmo nível de qualidade de comida e de bebida que o rei, as finas iguarias do rei. Versículo 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então 4 judeus estavam dentre esses homens que foram considerados homens de grande qualidade, de grande capacidade intelectual, versado em toda a ciência, versado em toda a cultura, instruídos em toda a sabedoria, como diz lá no versículo 4, em todo o conhecimento. Então esses 4 jovens, eles tinham uma diferenciação em vista dos demais. Eles eram pessoas reconhecidamente, notadamente, pessoas de altíssima qualidade, capacidade, conhecimento, entendimento. Então esses 4 jovens, eles foram levados ali para a Babilônia. Versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel ele passou a chamar de Beltesazar, a Ananias ele passou a chamar de Sadraque, Misael ele passou a chamar de Mesaque, e Azarias ele passou a chamar de Abed-nego, quer dizer, nomes babilônicos para esses jovens judeus. Versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e pedimos a Deus que ela seja aplicada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, abrir um parêntese aqui para vocês. Às vezes o pastor ele tem às vezes ele se perde. Quando é para pregar ele começa a dar aula, quando é para dar aula ele começa a pregar. Então eu estou aqui nessa tentação de seguir como um esboço de pregação, mas ao mesmo tempo isso aqui é uma aula de escola dominical. Mas os versículos que nós lemos, a gente pode entender o seguinte: esses 4 jovens, eles de repente se viram cercados por uma nação que se fez inimiga, por uma nação que os cercou, os dominou e os levou cativo para a Babilônia. Então, esses jovens assistiam no palácio. Esses jovens, eles eram de alta classe social. Daniel é da linhagem real de Davi, descendente de Davi. Então nós vemos que esses jovens, eles tinham tudo, né? Tinham uma vida já estabelecida, uma vida confortável, uma vida ali que estava bem encaminhada, e de repente, não só eles, toda a nação foi feita cativo, mas eles foram feitos cativos e levados ao palácio, porque devido à sua qualificação, vamos chamar assim, devido ao seu currículo, devido à sua qualificação acadêmica, se a gente pode contextualizar dessa forma, eles foram colocados no palácio. Então nós vemos aqui uma situação muito similar com a que aconteceu com a gente, nessa questão da pandemia. Todo mundo com a sua vida encaminhada, com os seus projetos em mente, um novo ano que começou, e de repente mal o ano começa, a gente com projetos, com objetivos, com metas, a gente com a nossa vida encaminhada ou buscando colocar as coisas nos trilhos, e de repente nós fomos cercados e tomados por essa situação da pandemia, que fez assim como esses jovens, que eles fossem pegos de surpresa e tivessem, por força da situação, que adotar um novo estilo de vida, adotar um novo padrão de vida, meio que deixar de lado tudo aquilo que estava vivendo, tudo aquilo que estava projetado, tudo aquilo que já vinha acontecendo, deixar de lado todos os seus costumes e agora aprender novos costumes,
deixar de lado todos os seus planos e agora refazer planos. E por um tempo é fácil a gente entender que eles ficaram como nós. Espera aí, está chegando aí essa pandemia, vamos ver no que vai dar. Quem sabe vai ser apenas 15 dias. Essa coisa do isolamento social, né? Quem sabe é uma coisa de momento, quem sabe a gente vai conseguir reverter isso rápido e botar nossa vida nos trilhos. Mas não foi assim que aconteceu com a gente. Nós vemos que os impactos da pandemia estão aí e eles ainda estão acontecendo. Estamos à espera de uma vacina chegar para a gente tentar botar a vida no normal. A gente vê que isso afetou a nossa forma de cultuar a Deus, afetou a nossa forma de trabalhar, afetou a nossa forma de se relacionar com as pessoas, afetou a nossa economia. Então, se a gente já tinha no nosso país uma situação financeira prejudicada, a coisa ficou ainda pior para muitas pessoas, né? Muitos perderam seus empregos, muitos fecharam seus negócios, e aqui não foi diferente com o povo de Israel. Num dado momento aconteceu que eles foram cercados, eles foram dominados por uma situação que eles não tinham controle sobre ela, eles não tinham poder sobre ela e tiveram que lidar com isso. Então a primeira coisa que eu quero falar para você hoje de manhã, que possa estar aí pensando no seu coração, é: poxa, estou passando isso tudo, será que é justo? Talvez você está no seu coração se questionando, ou até mesmo questionando a Deus. Eu quero dizer para você: não se permita nessa hora murmurar, não se permita nessa hora ficar, como é que eu posso dizer, ficar cabisbaixo, se entregar os pontos, né? Porque essa situação chegou e ela está causando um tumulto enorme na sua vida, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso, e isso não foi diferente na vida desses jovens, não foi diferente na vida do povo de Israel. O povo de Deus vira e mexe, passa por situações assim. A palavra de Deus aqui vai dizer que o Senhor Deus entregou o povo de Judá na mão de Nabucodonosor. Aqui tem uma situação que a gente pode estudar num outro capítulo, o motivo pelo qual Deus os entregou, mas a razão é essa, que há situações que o Senhor permite, há situações que Deus ele permitiu, mas Ele está no controle de todas as coisas. Então Deus nos permitiu passar por essas coisas. Precisamos agora, mediante o que está acontecendo, ter um olhar sobre essa situação, buscando de Deus a forma com a qual nós devemos olhar e enfrentar essa situação, e não deixar que a situação nos paralise, nos domine e nos faça esfriar na fé, ou nos faça murmurar contra o nosso Deus e piorar mais ainda a nossa situação. Então nós vemos aqui que esses jovens e toda a nação, ela foi duramente prejudicada com esse cerco, com esse cativeiro que foi imposto sobre eles e que eles tiveram que lidar. Então nós vemos aqui um jovem que nós já lemos nos primeiros versículos aqui, de 1 a 8, as qualificações dele, a diferenciação deles e para onde eles foram levados em função disso. E vemos esses jovens com toda essa qualificação, com sonhos, com projetos, com objetivos. E há algo nas atitudes de Daniel que nós podemos trazer para a nossa vida hoje e colocar em prática para a gente tentar se adaptar nessa situação. Você há de convir comigo que a nação aqui de Judá e também Daniel e esses jovens, eles tiveram que aceitar que agora havia um novo normal. Toda a cultura deles, toda a história deles, toda a liberdade de estar na terra, na nação deles, de realizar os objetivos deles, de seguir adiante, tudo aquilo parou, estagnou, tudo aquilo se transformou e mudou, e agora eles tiveram que enfrentar, tiveram que lidar. E nós vamos ver aqui que Daniel, ele teve algumas posturas que nós podemos aprender com Daniel nessa manhã, dessa postura. A primeira coisa que salta aos olhos é que Daniel, ele, diante da situação que aconteceu, ele teve uma situação, um posicionamento de clareza, de lucidez. Rapidamente ele concluiu: bom, aconteceu,
Deus permitiu, estamos aqui, e agora? E agora vamos em frente. Foi a atitude de Daniel. Ele teve lucidez perante a situação. Ele teve o entendimento, isso é um novo normal, é uma nova situação. Agora eu preciso aceitar essa situação e preciso, agora aceitando essa situação, eu preciso entender quais vão ser os meus próximos passos, como que eu vou viver daqui para frente. Talvez você esteja em dificuldade com a pandemia até hoje, porque você não aceitou que ela aconteceu. Dentro de você está relutando, não, eu não aceito, não, eu não concordo, não, isso não é justo, poxa, isso bagunçou tudo, poxa, transformou tudo. Mas enquanto você ficar só nessa relutância, enquanto seu coração ficar travado nisso, você não vai se preparar para o próximo passo. Então Daniel, ele teve lucidez, ele teve clareza, ele entendeu o que ele estava vivendo e já enxergou o próximo passo. Ele foi colocado no palácio, ele foi levado para a Babilônia, ele foi colocado diante das finas iguarias do rei, ele foi colocado ali diante daquelas bebidas. Só que no versículo 8 vai dizer que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Há uma outra versão que diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, ou seja, a mente de Daniel já estava no próximo passo. A mente de Daniel já entendeu, eu não posso ficar relutando contra isso aqui, eu tenho que aceitar e agora seguir minha vida. E diante do que eu estou vivendo, eu preciso tomar atitudes. Diante do que eu estou vivendo, eu preciso fazer escolhas, tomar decisões. Diante do que eu estou vivendo, eu posso perder tudo, menos a comunhão com o meu Deus. Então, tem uma primeira decisão que eu tomo: eu vou manter a minha vida espiritual firme com o Senhor, eu vou manter minha fidelidade para com Ele, eu vou manter os meus olhos fitos no trono de Deus e esperar dele o socorro, esperar dele a resposta, e esperar dele a oportunidade. Eu não vou me contaminar com o que essa nova vida tem para oferecer. Eu não vou me contaminar com a murmuração dos outros, eu não vou me contaminar com o pecado dos outros, eu não vou me contaminar com a oferta de prazeres da carne, com a oferta de pecados do mundo. Eu vou me santificar para o meu Deus. Ele colocou firme no coração dele que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei. Havia um motivo para Daniel tomar essa decisão. Ele não resolveu abrir mão de todas as comidas do palácio, de todas as comidas que eram preparadas e oferecidas para o rei. Ele não abriu mão disso por ser besta, talvez, ou por não querer abrir mão da sua cultura. Não, eu não quero me misturar com isso, eu quero comer a comida da minha terra. A questão não é essa. A questão é que a nação babilônica servia a deuses pagãos e tinham como hábito oferecer aos seus ídolos e oferecer aos seus deuses aquelas comidas preparadas. Antes que fossem postas à mesa o banquete para ser comido, parte daquela comida era tomada e levada a um altar e oferecida a ídolos. Então Daniel, muito bem, amados, então dando continuidade, a primeira parte então que nós queremos destacar é a seguinte: é a clareza de Daniel e uma decisão tomada diante de uma situação. Daniel então, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decide não se alimentar daquela comida sacrificada, oferecida a ídolos. Ele entende sua situação, ele para de conflitar com tudo que aconteceu e aceita que ele está diante de uma situação que ele não tem controle, mas que Deus permitiu ele passar, então ele agora tem que enfrentar. E a primeira decisão que ele toma é essa, é de se manter fiel a Deus, é de se manter ligado com Deus, é de se manter temente, obediente à palavra de Deus, porque assim a sua ligação com Deus, a sua comunhão com Deus está mantida. E se nós estamos tendo comunhão com Deus, falamos com Deus e Deus também fala ao nosso coração, nós vamos conseguir encontrar paz no meio do caos, conseguir encontrar saídas, respostas da parte de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos, amados, nesse tempo, de repente fazer como Daniel, ter um olhar prático para a situação, um olhar de falar, não, aconteceu, Deus permitiu,
mas eu posso perder tudo nessa vida. Posso perder tudo, menos a minha comunhão com Deus. Então, assim como Daniel, nós precisamos assentar no nosso coração a nossa decisão, firmemente, de manter a nossa comunhão com Deus, manter a nossa vida na presença de Deus, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através dos cultos, através de uma observância, né? De um estado de espírito, um estado de oração, né? Um espírito de oração, um espírito de busca da presença de Deus constante, amém? Que possamos fazer como Daniel, então, e sermos práticos diante dessa situação, que ela requer de nós, não requer de nós outra coisa senão isso, entender que não temos controle, entender que aprove a Deus que assim acontecesse, entender que a minha vida tem que continuar, e a minha vida continuando, eu preciso então tocar o barco. Posso superar tudo se eu estiver ligado, fortalecido em Deus. Então, Daniel ele teve clareza, Daniel ele teve entendimento, Daniel ele teve essa decisão, ele foi, usando aqui uma palavra, ele foi pragmático. Quer dizer, o que é pragmático? Diante daquela situação, ele tomou uma atitude prática. Ao invés dele lamentar, ao invés dele se prostrar, ele olhou para a situação e decidiu seguir em frente. Então, que nós possamos fazer como Daniel, aprender essa situação. Eles tiveram que viver um novo normal, eles tiveram que seguir em frente, e Daniel tomou a decisão de seguir em frente, e já inaugurando essa decisão, ele coloca como prioridade permanecer fiel a Deus. Que nós possamos fazer como Daniel e permanecer fiéis ao nosso Deus. Amém? Então, para que nós possamos ter a nossa conexão com Deus, né, alicerçados nesse senso de realidade, né, nós precisamos então fazer como Daniel fez. E aí, eu quero falar com os irmãos de algumas consequências de Daniel ter tomado essa decisão, algumas consequências de Daniel ter tido essa postura que ele teve. A primeira delas está ainda no versículo 8, quando Daniel ele começa ali, ele toma a sua decisão. O versículo 8 diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aí vem o versículo 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando nós tomamos a decisão de mantermos a nossa comunhão com Deus, nós vemos aqui que Deus também tem misericórdia de nós e provê para nós aquela graça, aquela bênção, aquele refrigério que precisamos para ter a nossa cabeça em ordem, para ter paz e para conseguir entender qual é o próximo passo, o que eu preciso organizar, o que está me afetando, aonde que eu não posso deixar as coisas perderem o controle. Então, como consequência de uma decisão de ser fiel a Deus, Deus também concedeu a Daniel misericórdia, e Ele também vai conceder a nós, amém? Nós estamos aqui aprendendo com Daniel, vamos manter como prioridade o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso compromisso com a obra de Deus, e vamos ver a misericórdia e o favor de Deus agir na nossa vida, amém? A segunda coisa que nós precisamos e que eu creio que o Senhor vai acrescentar na vida de cada um de nós é aquilo que Deus fez com Daniel. Nessa situação aqui, Daniel estava diretamente diante de um conflito. Ele tinha que se alimentar daquela comida, mas ele não queria se alimentar daquela comida. Então havia ali um conflito que ele precisava resolver. Eu tenho, mas eu não quero. Por força da situação, eu deveria abraçar aqui essa alimentação, essa dieta do rei, mas eu sei que é sacrificado ao ídolo, então eu não quero. Preciso resolver esse conflito, preciso resolver a situação, preciso administrar essa situação agora que surgiu e fazer com que essa coisa se reverta ao meu favor. Como que eu faço? Daniel então teve uma capacidade de atuar para resolver conflitos ali. Então
ele tomou uma decisão perante aquela situação, e não apenas uma decisão, ele tomou uma atitude. Ele foi lá no chefe dos eunucos, ele chamou ele para conversar, tratou aquela situação, e Deus teve misericórdia dele. Então o que nós vemos é que houve aqui uma habilidade para negociar, para resolver situações de conflito. Eu creio que essa mesma habilidade nós vamos estar recebendo também, essa capacidade, ou devemos buscar essa capacidade, esse jeitinho, a forma de resolver os conflitos, de resolver os problemas, não deixar que esse problema se torne um problema maior para nós, um obstáculo maior, mas lidar com as situações que vão aparecendo, que vão surgindo, para que a gente consiga administrar elas, e elas não nos levarem a pecar, não nos levarem a esfriar na fé, não nos levarem a perder a comunhão com a família, não nos levarem a se desestruturar ainda mais, ou se desestruturar financeiramente, né? Então, Daniel teve habilidade ali para negociar, e aí nós vamos ver o versículo 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então o chefe dos eunucos estava aqui querendo atender o pedido de Daniel, mas estava temendo que ele sofresse consequências. Mas Daniel não perdeu o jogo de cintura. Versículo 11, Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então Daniel segue buscando um jeito de resolver o problema, e ele fez uma proposta: olha, vamos resolver da seguinte maneira, não precisa se preocupar em trazer aquela comida do banquete, cozinha para a gente alguns legumes aí, traz desse legume com água, que isso daí vai suprir a nossa necessidade e vai dar tudo certo. Então a gente vê aqui Daniel buscando saída, buscando aqui o jogo de cintura, negociando a situação, buscando resolver um conflito, e assim foi. Então o que ele pediu? Olha, vamos tentar fazer da seguinte forma, vamos tentar, olha a atitude de Daniel, ele deixa claro o seguinte: vamos fazer uma tentativa durante 10 dias, é uma tentativa, se 10 dias comendo dessa comida, der tudo certo, a gente estiver bem de saúde, estiver saudável, você pode manter assim, você não vai ter perigo de ser perseguido pelo rei, porque ele vai nos achar fracos, né? Se isso der certo, vai dar tudo certo, então a gente não vai ser visto como fraco, você não vai passar a perda. Então nós precisamos também aprender muitas das vezes a buscar a saída para os problemas, a buscar tentativas, a buscar opções, a buscar resolver os conflitos que aparecem, porque conflitos vão aparecer, situações do trabalho que vão aparecer, situações com clientes que vão aparecer, situações dentro de casa que vão aparecer, e você vai precisar de buscar essa habilidade. Mas saiba de uma coisa, ainda que você olhe e fale assim: bom, tudo bem, tem uma situação aqui que eu acho que eu posso tentar resolver esse conflito, confia em Deus, que assim como Deus foi com Daniel, usou de misericórdia para com ele, ele vai usar de misericórdia para com a sua vida também, amém? Então é um segundo reflexo então da posição que Daniel tomou. Ele foi capaz de lidar com os conflitos. Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos conseguir lidar com tudo aquilo que está diante de nós e com tudo que está por vir. Nós vamos conseguir lidar, administrar, gerenciar, e a bênção de Deus continuará na nossa vida, amém? Mais um ponto onde nós vemos as consequências da postura que Daniel tomou. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho. Perdão, não é capítulo 2, versículo 1, é versículo 21 do capítulo 1. É um versículo antes, é o versículo 21 do capítulo 1, que diz assim: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que isso aqui está dizendo? Que Daniel não serviu no palácio, não foi guardado por Deus somente perante Nabucodonosor. Daniel foi guardado no palácio, servindo perante o rei
durante o reinado de 3 reis. Então durou o reinado todo de Nabucodonosor, reinou, permaneceu todo o reinado de Dario, e agora chegou também ao primeiro ano do reinado de Ciro. Então nós vemos uma carreira vitoriosa, uma carreira guardada, uma carreira direcionada, abençoada, passou por outras situações, mas Deus foi com ele em todo o tempo, e ele serviu a Deus vitoriosamente durante 3 reinados de 3 reis diferentes consecutivos da Babilônia. Então nós aprendemos aqui com Daniel que, ao tomarmos uma posição de preservar nossa vida com Deus, como consequência disso, Deus vem trabalhando na nossa vida, nos guardando, nos conduzindo e nos levando até a frente, até o dia em que Ele vai nos chamar para a sua glória, para a sua presença, ou vai nos arrebatar para as alturas e nós entraremos na glória. Amém? Aí sim, capítulo 2, versículo 46. Não, perdão, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Então mesmo Daniel se distinguiu de presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e Deus pensava e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Havia sobre Daniel um espírito excelente. Como consequência de priorizar a Deus, o relacionamento com Deus, o Espírito de Deus repousava sobre Daniel. Então eu quero desafiar os irmãos a terem essa ótica aqui que nós aprendemos hoje nessa lição, essa ótica de ter primeiro, entender, assim como aconteceu com eles naquele tempo, de serem levados cativos para a Babilônia, entender que havia um novo normal, entender que tinha que aceitar aquela situação e seguir em frente. Nós também precisamos ter esse olhar prático, seguir em frente, colocar nossas vidas nos trilhos, priorizar o nosso relacionamento com Deus, e como consequência disso, Deus vai nos guiar, Deus vai derramar misericórdia sobre nós, Deus vai nos dar capacidade de gerenciar, administrar conflitos, e Deus vai nos levar até o fim da nossa carreira, triunfando, passando por várias, no caso de Daniel, passou por vários reinados. Talvez você tenha ainda uma carreira crescendo, passando de um ministério para outro, avançando no seu ministério, talvez a sua empresa crescendo, talvez você crescendo na sua empresa, tendo uma carreira vitoriosa. Talvez você olha hoje e fala: caramba, o que vai ser de mim? Será que eu me aposento? Será que eu não me aposento? Deus foi fiel com Daniel, vai ser fiel com você. Amém? Então, que nós possamos aprender e ter esse olhar, e além de tudo, por ter priorizado a Deus, Deus também foi com Daniel em todo o tempo, e era notório, todos testemunhavam que havia em Daniel um espírito excelente, e nós possamos ter também esse mesmo espírito excelente. Durante esse tempo da pandemia, algumas situações nós precisamos olhar e analisar. Eu quero compartilhar com os irmãos, por exemplo, na minha casa, por exemplo, as minhas filhas não tiveram dificuldade em lidar com a questão da pandemia, de ter que ficar dentro de casa o tempo todo, porque de certa forma elas já passavam a maior parte do tempo em casa, então para elas não foi um impacto ficar em casa. A minha esposa, por ser da área de saúde, tinha que sair de casa todo dia, enfrentar a rua todo dia, mas eu que saía de casa todo dia, passei a ficar só em casa, e isso me trouxe dificuldade de lidar com o isolamento social ali, de ficar só em casa. Então foi necessário ali que a gente adaptasse algumas coisas. Por exemplo, eu percebi que no primeiro momento eu não quis ficar na sala porque a minha filha mais velha já ficava lá. Aí eu fui para o meu quarto. Só que ficar só no meu quarto não estava dando certo. Eu voltei para a sala, abri a janela, liguei a televisão, deixei no mudo. Mas eu fui buscando ali situações para conseguir trabalhar sem que o ambiente me fizesse me sentir fechado, preso, abafado. E gradativamente ali foi dando certo, eu fui conseguindo achar uma forma. Talvez você esteja precisando também buscar alternativas no meio dessa situação para conseguir adaptar. Quem sabe você está tendo que trabalhar em casa,
você está se sentindo muito enclausurado, muito preso, talvez buscar um outro cômodo, um outro lugar, mudar a iluminação, fazer alguma coisa que vai te ajudar a adaptar o seu ambiente para você conseguir trabalhar. Por exemplo, o meu irmão, ele notou que o meu sobrinho estava agitado demais dentro de casa. O que ele começou a fazer? Tomando todos os cuidados, começou a levar o menino para dar uma pedalada na praça, na rua, começou a levar o menino para brincar um pouquinho na rua, ele, o filho dele, voltar para casa rapidinho, mas para poder sair de casa, quer dizer, buscando situações para aliviar a tensão, buscando situações para se adaptar, porque, como se diz, né, o novo normal, e a gente precisa então buscar esse equilíbrio, buscar essa forma de não deixar a situação tomar conta de nós e a gente se perder no meio dessa situação toda. Eu queria tratar com os irmãos também de algo que é muito importante. A palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 27, ela vai falar de algo interessante para nós. Lucas 10, 27, ela vai dizer que se você está perdendo as estribeiras, se você não está conseguindo lidar com essa situação, você está precisando tomar um cafezinho. Lucas 10, 27 diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então aqui há 4 palavras: coração, alma, força e entendimento. E se nós pegarmos a inicial de cada palavra e juntar, a gente forma a palavra café. Então, nós precisamos tomar um cafezinho aqui, vamos chamar assim, um cafezinho espiritual, como a palavra de Deus ensina. Amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, mas também amar a Deus com entendimento. E a gente sabe que para fazer o café, para dar certo, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre a quantidade de água e a quantidade de pó. Se você gosta do café mais fraco, você vai botar mais água, menos pó. Se você gosta do café mais forte, você vai botar mais pó e menos água. E você vai achar o equilíbrio. Então, nós precisamos, na nossa vida, buscar amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, com o nosso entendimento. Porém, em tudo isso, que haja uma moderação. Para quê? Para esse café ser gostoso. Para que a sua vida seja uma vida mais agradável. Para que o paladar desse café seja agradável. Então nós somos desafiados em todo o tempo pela palavra de Deus a buscarmos a harmonizar as coisas na nossa casa. Então, em Filipenses capítulo 4, vamos ver lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui vem dizer o que? Moderação. Mais uma vez a palavra de Deus vem ensinar que deve haver equilíbrio na vida do crente. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio, buscar essa moderação, para que a nossa vida não fique descompensada em alguma área. E nós somos desafiados então pela palavra de Deus a que haja moderação, mas a moderação ela não é uma coisa automática. A moderação é uma coisa que você, que eu precisamos observar e ver o que está descompensado, o que está fora dos eixos, o que eu estou deixando escapar. Será que o meu humor está muito agressivo? Será que eu estou me entregando? Será que eu estou ficando muito parado? Será que eu estou deixando a tristeza tomar conta? Será que eu estou me explodindo à toa? Será que eu estou deixando de controlar as finanças? Será que eu estou jogando tudo para o alto e deixando de prestar atenção nos filhos, de cuidar dos filhos, de dedicar tempo aos filhos?
Eu confesso aos irmãos que nesse aspecto de ter que ficar em casa, teve esse lado que foi um pouco estranho, de eu ter que me adaptar a uma forma de não me sentir muito fechado, muito abafado, para conseguir trabalhar melhor. Mas também foi bom que eu pude estar em casa, pude estar mais com as filhas, pude estar mais ali ajustando as coisas dentro de casa, né? Então, a moderação é algo a ser desenvolvido por nós, não é uma coisa assim no automático. Significa que eu e você temos que analisar, fazer um exercício, né? E ver, poxa, será que as coisas estão indo no caminho certo? Será que o que está acontecendo eu não tenho que tomar nenhuma atitude sobre isso? Será que não está faltando ajustar uma coisa daqui e dali? Será que não foi bom eu estar um pouco mais presente para ver o que a minha casa está precisando? Será que não foi bom estar um pouco mais presente para observar melhor e para analisar se eu não estou me dedicando demais ao trabalho e de menos à família? Então a moderação é algo que requer empenho nosso, e a palavra de Deus nos chama a ser moderados. E aí, como nós temos aquela tendência do susto, do desespero, da inquietação, do medo, da dúvida, a palavra de Deus vem dar um norte, um caminho para a gente conseguir essa moderação, que está exatamente aqui em Filipenses capítulo 4, nos versículos seguintes. Olha só o que diz, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos pela oração, pela súplica e com ações de graça. Quer dizer, clamando a Deus, mas também glorificando pelo que Ele já deu. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí o versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então que a gente possa, procurar nisso tudo ocupar o nosso pensamento com as coisas boas, com a fé, com a esperança, saber, peraí, acima dessas nuvens está o sol, e acima do sol e do universo está o meu Deus, reinando, governando sobre todas as coisas. Então eu vou olhar para Ele, então eu vou clamar, eu vou buscar dEle, e dEle virá o socorro, dEle virá o favor, dEle virá a bênção. Assim como Ele foi com Daniel, dando uma carreira longa, próspera, abençoada, dando livramento, dando escape, e sendo instrumento para que Deus fosse glorificado, assim também vai ser na minha casa, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos. Amém? Buscando então encher o nosso coração de paz, de alegria, de esperança. E para terminar, meus amados, eu queria dizer o seguinte: talvez você esteja falando assim na sua casa: olha, eu não estou legal não, estou passando por isso tudo aí, tudo que o pastor aí está falando eu faço, e mesmo assim não está legal para mim. Então eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz em Tessalonicenses 5,17 que nós devemos examinar todas as coisas, pôr à prova todas as coisas. Tem um contexto ali, mas eu quero pegar essa ideia, para a gente pensar um pouco. Examinar todas as coisas, provar todas as coisas e reter o que é bom. O que eu quero dizer para você nessa hora é te desafiar. Talvez você esteja falando: poxa, não estou em pecado, eu não abandonei Deus, não abandonei minha aliança com Deus, estou priorizando as coisas de Deus, mas mesmo assim não está fácil, essa carga eu estou sucumbindo, não estou aguentando. Então você precisa fazer uma análise. Se tudo isso você está fazendo e mesmo assim você não está saindo bem, você precisa chamar aqui a pastora Margarete, o pastor Moab, para conversar. Você precisa buscar os seus pastores, você precisa buscar socorro. Você está tentando lutar sozinho. Talvez você esteja precisando de ajuda profissional para ajudar você a sair dessa situação. Porque, amados, tem situações que vêm na nossa vida que a gente tende logo a espiritualizar, a falar que tudo é demônio, que tudo a pessoa está em pecado, se desviou de Deus, ou o diabo entrou. A gente às vezes espiritualiza coisas. Eu quero dizer para você, existem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas por profissionais, por médicos, ou talvez por um psicólogo. No meio evangélico tem muito tabu de falar sobre isso, não deveria ter tabu de falar sobre procurar um psicólogo, sobre procurar médico, sobre procurar ajuda. Não deveria ter, porque toda enfermidade, ela pode ter sido colocada pelo adversário ou não. Não existe uma enfermidade que é propriedade exclusiva de Satanás.
Então, para dizer assim, não, ele está com isso é porque o diabo entrou na vida dele. Não. Às vezes é permitido que a gente passe por situações como Jó passou, por enfermidades, por problemas, e vamos precisar vencer essa situação. A gente sabe muito bem que o adversário, ele usa algumas enfermidades, usa o seu momento naquela enfermidade, explora aquilo contra você. Ele pega você no momento triste, pega você no momento cansado, e lança setas, e lança dardos, e tenta lançar ideias erradas, propostas erradas para você. Então o adversário, ele explora as situações. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que é necessário você provar todas as coisas, analisar, verificar. Se você está ficando muito prostrado, se você está ficando muito triste, se você está chorando descontrolado, se você está abafado o tempo todo, se você está agoniado, coração acelerado, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo tudo isso que nós estudamos hoje, e mesmo assim você está nesse conflito, não consegue dormir, perde o sono, você está precisando de ajuda, procure o pastor Moab e a pastora Margarete, e eles vão saber te aconselhar, te direcionar, para que você seja tratado, seja cuidado da melhor forma. Mas não deixe, nesse novo normal, essa situação te levar a sucumbir. E não deixe o adversário lançar no seu coração que você está em pecado, que você não merece, que você não tem valor, que o inimigo está entrando na sua vida. Não deixe ele lançar dúvidas no seu coração de quem você é em Cristo Jesus. Mas tome uma decisão, tome uma atitude. Faça como Daniel, se preserve, se mantenha puro perante o Senhor. Amém? Mas busque ajuda nesse novo normal. Então eram essas as coisas que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa aula. Peço perdão aos irmãos porque nós invadimos o tempo normal da aula, mas que Deus abençoe a vida de cada um, pastora Margarete, pastor Moab. Desculpa, tá, gente, o tempo aí. Foi ótimo, obrigada, pastor. Tivemos uns problemas técnicos também, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou, tá? Muito obrigado, pastor. Você está abençoando a tua vida. Amém. De forma grande e maravilhosa. Amém. Tá? Tua vida e a família. Amém. Deus abençoe você que nesta manhã esteve conosco. E nós pedimos que você compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que toda semana nós estamos postando algum vídeo, dicas, né, para a sua família, para você. E como foi dito aqui nesta manhã, para que você busque ajuda, que você não fique sofrendo sozinho. Então, o Ministério da Família da Igreja do Nazareno está de braços abertos para te ajudar, para te dar uma palavra, e que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estaremos essa semana num retiro de casais, e nós faremos algumas transmissões de lá, então fica atento nessa semana para você receber aí algumas notícias importantes, algumas ministrações lá de Foz do Iguaçu, para teu coração. Amém? Amém. Nós estaremos orando. Eu gostaria de lembrar vocês e agradecer ao pastor Rômulo, sua filha Ana, Júlia e o Emanuel, que é o nosso cameraman, né? Deus possa estar abençoando a vida de vocês, da sua família, pastor Rômulo, esposa, filhas, tá? No seu trabalho, na sua profissão, que te faça prosperar a cada dia, em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai, neste momento te entregamos, Senhor, este período que estivemos aprendendo da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos para as nossas vidas e o nosso coração, como viver esse novo normal. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu servo, o pastor Rômulo, Senhor. Engrandeça a sua vida a cada momento, Senhor, o seu trabalho, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, os desejos do seu coração, Senhor, sejam realizados, como diz a Tua Palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que seja assim também com o coração dos nossos irmãos, desejos e sonhos dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Pai, sobre eles, sobre suas vidas, Pai querido, encha-nos também da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz. Dai-nos um domingo abençoado, uma semana maravilhosamente na Tua presença. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês.